Em marketing, como que eu uso técnicas, por exemplo, a gente tem um workshop aqui na Bluefields que é sobre hospitalidade disruptiva. Então, é aplicar a mentalidade hospitaleira, tradicional do mundo de turismo, na jornada de experiência do cliente. Gerar experiências memoráveis. Quando você faz isso, você reduz CAC, você aumenta o LTV, você aumenta o NPS. Então, é para isso que o marketing está olhando. Então, como que eu uso inovação para alavancar e resolver os meus desafios, né? Para negócio mesmo, né? Então, acho que é uma outra forma de pensar a inovação do que você ter uma inovação que ela é pontual. Marketing, The Podcast. Dale, audiência do Marketing The Podcast. Que legal estar aqui com vocês de novo. Vocês que estão sempre com Marketing The Podcast. Olha só, até o meu relógio aqui, eu tenho um relógio, viu, galera, de pulso e tudo mais, que é da NBA, uma parceria da Chili Beans NBA. Eu sou fã, vocês sabem disso, jogador de basquete aí, joga aí pela várzea aí do Brasil. Então vocês sabem muito bem como é que é, tá? Mas, poxa, uma coisa que o Bruno tem prazer é gravar o Marketing The Podcast. Galera, são 6 anos, mais de 150 episódios, e eu ainda tenho esse prazer absoluto de gravar o Marketing The Podcast. Porque vocês sabem que sempre o vencedor, além de vocês, eu me sinto junto da audiência, que é para a gente aprender, para a gente ouvir, para a gente poder fazer eu busco fazer perguntas que imagino que vocês também tenham aí na casa de vocês. E hoje a gente vai falar, não tem como não falar de IA, mas acho que todo episódio, pelo menos nos últimos 10 episódios, teve pelo menos uma pergunta de IA. Hoje a gente vai aí para um tema muito massa, que é como a inovação aberta pode reinventar a publicidade na era da IA. E a gente tem um convidado aqui, que é o Paulo Maitá, fundador da Bluefields Aceleradora. Com 19 anos de vivência em inovação e empreendedorismo, Paulo idealizou e liderou alguns dos maiores programas de aceleração de startups e inovação corporativa da América Latina. É fundador da Bluefields Aceleradora, com um ecossistema de mais de 250 startups aceleradas, 70 mentores, 40 empresas, grandes empresas, 40 grandes empresas, e 60 mantenedores no Brasil e nos Estados Unidos, premiada entre as principais aceleradoras do país. Formado em economia pela UEL, aqui do lado, você é Londrina, aqui do lado de hoje, com especializações na PUC e na Chicago Booth. E mestre em desenvolvimento de negócios, novos negócios, pelo Mackenzie, grande Mac. Paulo, seja bem-vindo aí ao Marketing The Podcast. Estamos aí em 2026, férias escolares de criança, estamos aí, conta um pouquinho de você. Muito legal, Bruno. Prazerzaço estar aqui com vocês. Parabéns pelo esse marco aí de episódios, desses anos todos, gerando conteúdo de qualidade, com a profundidade que vocês trazem aí. Muito legal mesmo estar aqui com vocês, tá? Bom, são aí 20 anos, mais ou menos. Meu primeiro emprego foi na incubadora de base tecnológica, no campus da universidade. Então, no meu primeiro ano de economia, já tive contato com empresas de base tecnológica, empresas nascentes de base tecnológica, né? Antes de se apelidarem startups naquela época. E tem sido assim uma caminhada de muitos aprendizados, de muitas tecnologias novas, coisas que vão, com coisas que vêm, e assim também experimentando assim profissionalmente trabalhar com grandes corporações, sejam líderes no Brasil, sejam multinacionais, líderes globais, sempre na área de inovação. Trabalhei em biotecnologia, ajudei negócios de impacto, negócios de tecnologia na área de agronegócio. Então, assim, acho que tem esse perfil bastante generalista, embora consigo me aprofundar em alguns temas específicos dentro da inovação, né, como financeiro, processo de ideação. Aprendi na pandemia a programar em Python, então, assim, um pouquinho aí minha aventura nessa área de ciência de dados. Então, aí a coisa vai... Inquieto, né, Paulo? É inquieto, né, Paulo, pelo visto, né? Acho que todo mundo que trabalha com isso, né? Acho que o executivo do mercado de hoje precisa ser inquieto, né? Uma característica aí. Acho que o grande desafio é quando você tem só poucos desses numa organização, né? E aí não consegue fazer muita coisa.
Eu falo que a curiosidade tem um ROI. Um jargão que eu uso muito é loucura tem ROI, Paulo. Mas eu Ótimo. sempre tenho que fazer a ressalva do loucura tem ROI. Galera, ó, tô avisando, tá? Vou lançar um livro sobre loucura tem ROI em algum momento, eu só preciso ter tempo. Pai de uma menina de 6 para 7 meses, tenho uma outra de 7 para 8 anos, sou casado, moto, então, desculpa, gente, eu priorizei família na minha vida. Então, em algum momento saiu o livro. Mas eu falo também que curiosidade tem ROI, cara. Curiosidade tem muito Ótimo ROI. tema esse, ótimo tema. Então, se você não tem curiosidade, Paulo, assim, eu sou um nerd, eu acho que o meu fundo pode falar. Eu sou um geek velho, eu falo isso. Mas, no final das contas, isso tem muito ROI. Se você não for curioso, se você não olhar no dia a dia de desafio, a gente não sabe tudo, cara. Pô, você é um cara, obviamente, bem-sucedido, com uma carreira bem-sucedida, você estava na pandemia aprendendo Python. Aí a galera não quer aceitar a bunda ali na cadeira e aprender o negócio hoje. Na minha época, galera, vou confessar a idade, tá? Tinha um livro chamado Brasil. Aprendi história do Brasil através do livro Brasil. Aprendi o que era Barça, fiquei louco da vida quando o Palmeiras teve um presidente que era vendedor de Barça e que só ferrou o Palmeiras, tá? Então, assim, basicamente é isso. Mas a curiosidade é importantíssima, né, Paulo? Eu acho que sim. A primeira experiência profissional que eu tive, Bruno, tinha um cara lá, a gente, você sabe, você está morando em Ourinhos, né? Eu estudei em Londrina, então a gente chama as pessoas pelo. Então, o apelido dele era Moji, virou um grande amigo até hoje. E me marcou muito o jeito que ele. Porque eu cheguei com 17 anos ali naquela organização e tal, e eu via ele ali, seja na sala de aula. Meu, ele literalmente sentava do lado da mesa de alguém e falava, cara, me ensina aí o que você está fazendo, eu quero aprender. E aí ele aprendia, daí na outra semana ele já ia, me ensina isso, eu preciso aprender isso e tal. E isso me mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu posso aprender coisas, né, diferentes aqui e tal. E hoje em dia, graças a Deus, assim, eu tenho pessoas ao meu redor, os próprios conselheiros da Bluefields, o nosso board, mentores, assim, pessoas que poderiam estar viajando o mundo, poderiam estar curtindo só e, sabe, não fazendo nada numa ilha e tal, mas que estão investindo aí em pessoas como eu, como você, que estão aconselhando, que estão mentorando. Então, acho que isso é tão legal, assim, para mim é uma baita de uma inspiração, né? Pessoas que já aprenderam um monte, hoje em dia conseguem passar conhecimento adiante, né? Você sabe uma coisa, a gente nunca pode. Uma outra coisa que eu uso, tem muitos jargões no podcast, muitas frases que eu uso. Uma delas é eu só sei que nada sei, que é a coisa mais inteligente que já disseram nessa vida. E aí eu tava conversando com um mentor meu, né? Eu sempre falo aqui dos episódios dele, o Luiz Escavarda, que é um ex-CEO, né, da Fundação Renova. Não sei se o pessoal conhece tanto a Fundação Renova, mas também ali a vertente, o consórcio São Marco, WPP e Vale. Né? Então ele foi o CEO ali que fez aquela reconstrução de Mariana. Obviamente o consórcio não existe mais, mas tem uma longa carreira aí, né, também. Eu conheci ele na Whirlpool, né, que eu era profissional da Whirlpool. E aí, no final das contas, a gente estava conversando agora, e foi bem, bem, bem curioso, conversando sobre coisas de podcast. Ele entrou em podcast faz um ano, né? Aí eu Podosfera. falei, cara, eu cheguei para ele e falei assim, pô, eu acho que você com a experiência de CEO, é legal você ter um podcast. Aí comecei a puxar ele para podcast, foi para evento junto. Ele, Bruno, eu tô gostando. Falei, então vai falando aí. Esse negócio de podcast é igual a air fryer, né? Você tem na sua casa, você começa, não, você tem que ter uma também. Exatamente, cara. E eu levanto a bandeira do podcast. A galera chega e fala, pô, vou fazer aqui um concorrente seu. Eu falei, faz, é importante para a cena do podcast. Boa. Eu até ajudo. E aí, no final das contas, ele falou para mim, Bruno, eu estava pensando em temas aqui de episódios que mais tem procura. Aí eu peguei, olhei lá no YouTube e eu vi que tinha lá o Gemini, né, Bruno? Uma ferramenta, e fiz uma nuvem de palavras para ver quais eram os temas que mais faziam sentido nos episódios de uma temporada. Ô, galera, eu faço podcast faz 6 anos, tá? Ouço podcast há 9 anos. Eu parei e falei, pô, cara, tem um ano aí, ó, não é à toa que foi CEO aí, eu não. Já usando a tecnologia a favor, certo ele. Certo ele, uma forma de usar o framework, né? Das coisas. Verdade. Paulo, a gente traz essa proximidade porque uma crítica minha do mercado é aquela questão do crachá.
tem aquela questão de, tem sempre, qual que é teu crachá, o que que você faz e tudo mais, e eu sou um pouco avesso a isso, né? Sou daquela parte da horizontal, todo mundo tem ali uma questão de conversa e tudo mais. Quem é o Paulão? Paulão aí tem casado, Paulão joga aí um Mario Kart, o que Paulão faz aí? Já joguei muito Mario Kart, já há alguns anos que eu abandonei os videogames. Moro em São José dos Campos, sou casado com Thalita, tenho um filho também pequeno, de 3 para 4 anos, Daniel. A gente está há 4 anos aqui em São José dos Campos e vai ser difícil tirar a gente daqui, porque é uma baita de uma cidade. Já morei em diversas outras cidades, morei bastante tempo no Paraná, então me considero de coração um pouco paranaense, apesar de ter nascido no interiorzão de São Paulo, aí perto de Ourinhos, na cidade de Lins. Terra Vermelha, a famosa Terra Vermelha. Terra Vermelha. E tempo livre eu gosto de estar em família, sou bastante caseiro, tem alguns hobbies, como um hobby, já foi meu tempo de jogar futebol também, hoje eu estou me aprofundando em birdwatching, observação de aves, né? Então, assim, comprei um binóculo pequenininho para o meu filho, às vezes a gente faz alguma viagem, aproveita, deixa para ir ver as aves, aprender um pouco mais, né? Sobre isso, é algo bem iniciante mesmo. Não, mas eu e é tenho uma engraçado, curiosidade porque aqui. quando eu trabalhava. E é engraçado, Bruno, porque a primeira vez que eu ouvi falar que isso era uma coisa que as pessoas faziam, né? Birdwatch, foi do CEO da multinacional dinamarquesa que eu trabalhei, e o dinamarquês fazia isso. E eu fiz piada dele, confesso. Falei, cara, como assim, né? As pessoas param a ficar vendo pássaro, né? Eu na minha juventude, né? E eu fiquei com isso na cabeça, ficou no radar, sabe? E aí passa o tempo e tal, e cara, olha que legal, realmente tem um sentido legal você observar a natureza, observar, né, como as coisas são feitas, por que disso, por que aquilo, o tanto de diversidade que tem, né, nessa criatividade toda. Então, assim, design e tudo isso. E de um ano para cá eu tenho me aventurado também a escrever ficção. Então, acabou de ser publicado um livro meu na Amazon agora. Legal. Então, quem quiser ler, aí é um conto de uma sentada. Vamos deixar o link aqui, Paulo. Vamos deixar o link aqui, pô. O Homem que Parou de Nomear o Mundo. É uma ficção Então, editor, aplicada. já sabe aí, ó, vai buscar e vai colocar esse link aí do Paulão. Massa. Uma ficção aplicada ao mercado corporativo, né? Então, é uma história fictícia que se passa, a história de um mega empresário e tal. Então, tenho tido essas ideias também é um pouco de educação, um pouco, né, disso ligado a essa questão imaginativa, né? Você aprende mais, né? Você lembra mais das histórias do que de um conceito, de um verso que você leu. Então, tenho aprendido um pouco mais sobre isso também nos últimos anos. Eu acho massa isso. Eu sou nerd, né? Lógico que eu gosto de ficção, eu sou nerd. Paulo, você falou do birdwatching. Uma curiosidade, depois que eu vi minha primeira ação quando eu vim aqui para Ourinhos, a minha mulher fez até então a gente namorava tal, ela fez uma trilha, né? Ela comprou uma trilha aqui pelo Morro de alguma coisa, que não lembro, acho que é Morro do Morumbi. Aí tava lá, e o cara que conduz a gente você imagina, eu saí de escritório na Paulista, vim aqui, nunca tinha feito uma trilha, fui fazer trilha, aí eu notei que as coisas, tipo, eu falei, caramba, e agora? E agora? Aí, no final das contas, o cara começou a me explicar que ele observava realmente, assim, aves, e que o cara que era o guia, e ele mostrando a importância de observar a ave e tal. Eu tive esse contato com esse público e tem realmente um pessoal que faz isso mesmo, cara. Faz isso, é curioso. Tem, então é uma comunidade muito forte, a gente está falando de inovação, né? Esse período do tempo agora, que a questão de construção, desenvolvimento de comunidades, cara, é uma comunidade absurda que se ajuda muito, assim, que tem muito interesse em comum, né? Aonde você for, você encontra uma comunidade, o cara tem a trilha lá que ele pode te ajudar e tal. Tem inteligência artificial aplicada a isso também. Então, você tira uma foto de uma ave, a inteligência artificial identifica a ave que é, aí você escuta os cantos, tem um mapa do mundo onde ela está presente. Cara, é animal, assim, a tecnologia. Da hora. Paulo, eu ia fazer essa pergunta lá na frente, mas como você já deu esse gancho agora,
para fazer essa pergunta, eu vou trazer ela para cá. Tá. Você lida com startups, você lida com a parte de aceleração, investimentos e tudo mais. Quando você fala de comunidades, eu vou te falar que ontem eu gravei um episódio que nessa altura desse episódio ser publicado já foi ao ar também, onde uma profissional comentou sobre o grupo dos hamburgueros, né? A comunidade dos hamburgueros. Eu não imaginava, assim como o Birdwatching, a gente não imagina o quanto de comunidades existem e que elevam os negócios. Eu, recentemente, por incrível que pareça, eu não conhecia as comunidades do Substack. Hoje eu Olha, faço muito parte das comunidades do Substack, porque, cara, eu não sabia. E ali surgem muitos negócios, muitas ideias, muitas indicações, é muitas verdade. coisas além do grupo do WhatsApp, né? E eu falei, pô, hambúrgueres, o que eles fazem? Ah, eles fazem collab entre, tipo, quem tem batata frita, quem tem lanche. Então eu falei, olha que loucura, porque para quem tem ali um negócio, ou seja, um produtor, ou seja, ali dono de bar, independente do tamanho, vai ter que estar, interessante estar. Para você, para as startups, os negócios acelerados, quanto que a comunidade pesa? Quanto hoje você vê de importância para os negócios isso, Paulo? Não, é uma questão de sobrevivência, eu vejo, Bruno. A questão de comunidade, assim, é impossível, impossível, impossível você fazer algo de alto impacto sozinho. Tem hoje toda a ideia do micro SaaS, né, de que uma pessoa só, através de agentes de IA, pode criar um ecossistema de micro SaaS e tudo mais. Mas, primeiro que é chato você fazer tudo sozinho. Segundo que não tem como. Então, tem algumas histórias de outliers, assim, que são contadas e acaba generalizando, tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas foram feitas para se relacionarem, para criarem coisas juntas, e o impacto acaba sendo muito maior. E através de uma comunidade, você consegue multiplicar esse efeito escala, né, do impacto que você faz junto. Então, os próprios programas nossos com startups, a comunidade é um pilar, né? Tem o pilar tecnológico, tem o pilar mentoria, tem o pilar acompanhamento e o pilar comunidade. Então, a gente tem, por exemplo, um clube de investimentos, a gente está uma comunidade de mantenedores, potenciais investidores ali, a gente chama de Amigos da Bluefields, que é o nosso Family, Friends and Folks, tá? Que a gente chama. Um clubinho de investidores, e ali, qual que é a grande pegada nossa? A gente criou a gente trouxe um método dos Estados Unidos chamado Redemptive Investing. Então, a gente criou uma tese de investimento, onde essa tese de investimento é compartilhada com esses investidores. São investidores que procuram, sim, um retorno financeiro, mas que estão querendo deixar outros tipos de legado, de retorno. Então, a gente criou uma tese e essa comunidade são investidores. Aí você vai recortando, né? Acho que é a grande beleza de uma comunidade. Cara, eu quero investir uma parte em startups, inovações. Eu sou investidor anjo, eu me identifico com essa tese específica. Tem esse grupo aqui que você pode fazer parte. Então, a gente tem dezenas de pessoas que fazem parte dessa comunidade, a gente leva oportunidades. Acabou de fazer um evento agora com 40 dessas pessoas num hotel, ficamos 3 dias lá em Itu. Então, assim, você vai criando essas similaridades entre as pessoas e as pessoas começam a achar muitos pares, né, dentro de uma comunidade dessa, e você acaba fortalecendo os vínculos, o senso de pertencimento. Então, qual que é o impacto que isso pode gerar? Você te contar uma história de uma comunidade, Bruno? Por favor. Poucas pessoas conhecem. Aconteceu séculos atrás, num subúrbio londrino, na Inglaterra, chamado The Clapham Sect. Clapham é um bairro lá, tem uma igreja chamada Clapham Church. Essa igreja existe até hoje. Eu tirei férias recentemente, fui visitar, tenho amigos que frequentam lá, e lá tem uma plaquinha do Clapham Sect. Cara, foi assim, enfermeiras, teólogos, advogados, empresários, poucas pessoas que se juntaram, eles pertenciam a essa igreja, se juntaram e falaram, cara, como que a gente pode usar nossos talentos e o que a gente acredita para mudar o mundo, assim, fazer alguma coisa de impacto aqui fora das paredes, aqui, que a gente se vê todo uma vez por semana, o que dá para fazer junto? E eles começaram a se reunir, Bruno. Os caras formaram mais de 40 projetos, iniciativas de impacto, desde créditos para agropecuaristas ali da Europa, que não tinham acesso, outras coisas. A principal iniciativa foi nada mais, nada menos que a abolição da escravidão. A Inglaterra foi o primeiro país ocidental a abolir a escravidão por conta dessa comunidadezinha que surgiu lá, chamada Clapham Sect,
de galera que pensava igual, tinha seus, né, se encontravam uma vez por semana e começaram a se perguntar o que dá para a gente fazer junto com as nossas profissões, né? Tem o William Wilberforce, que foi o cara que liderou essa frente, essa iniciativa da abolição, e é um baita case de comunidade, que você não ouve falar muito, mas que começa com similaridades e muitas vezes com uma pergunta que todo mundo se identifica, né? E se? Por que não? Né? Como nós podemos? Então, são perguntas que começam com essas palavras, né, geralmente. Eu sou muito adepto, né, você deve conhecer a Endeavor, né? E você tem duas palestras na Endeavor que eu adoro. Uma delas é que mudou minha vida, inclusive, né? Durante muito tempo ficou lá no meu feed do Instagram, hoje não tá por uma questão de estratégia, de eu ter lá as coisas mais do podcast minhas, mas que é a do Marcelo Salles, da 21212, né? Boa. Que ele fala ali sobre Foram pioneiros no conversa. Brasil em aceleração. Sim, 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 eles falam bastante. E ele fala conexões que movem a vida, como que o vendedor de suco chegou até aquele ponto, né? E outra do Romero Brito, né? Romero Rodrigues, Romero Brito é o pintor, sempre confundo. Romero Rodrigues do Buscapé, onde ele fala as caixas do impossível, né? Ele fala, cara, é o seguinte, eu estava lá na USP. Aí chegou lá uma proposta e falaram, ó, Buscapé tá valendo ali, ó, 405 bilhões, se eu não me engano. Ele, oi? A Nasper chegou e falou, ó, é isso aqui que tá valendo, a gente quer comprar. Ele falou, cara, eu mudei de vida, vou embora da faculdade, quero que se lasque. Vou viver. Vou viver. Mas tem uma coisa que é curiosa, até fugindo do roteiro, mas é porque eu estive, né, em algumas startups durante todo o tempo. Eu fui profissional de agência durante 10 anos. Larguei tudo para poder vender minha parte, falei, vou embora, não quero mais estar aqui. E aí começa a minha história com Ourinhos, né? Então, assim, quando a gente... eu acabei conversando com muitas startups, atendendo muitas startups no tempo, e você falou de mentoria, tem espaço de mentoria, tem a aceleração, ela se divide por muitos pontos aqui. Justamente porque eu vi muita ideia boa e, cara, a coisa que eu mais pegava no dia nas minhas 12, 14 calls diárias. Eu tenho uma ideia muito boa, preciso fazer, mas não sei vender. Ah, eu tenho aqui um produto muito legal, mas eu não tenho tecnologia é cara, eu não consigo colocar. Eu acho que é legal a gente falar um pouco desse universo de startups e essas ramificações de startup, e até para eu aprender mesmo, porque no caso aí, você que é especialista aqui, mas do que a gente vê no dia a dia, porque eu no âmbito de comunicação, cara, o que eu vi de ideia boa mesmo, mas que não foi para frente, cara, foram muitas. E tem muita ideia ruim também, Bruno, que conforme o processo de inovação vai ficando boa. Até porque vai mudando, né? Então eu falo que tem múltiplas ideias boas escondidas atrás de uma ideia ruim. O diamante, né? Se o cara é bom, para seguir o processo de como funciona a coisa. Por exemplo, eu falei com um cara hoje, né? Ele tá na Ásia, ele é um brasileiro que mora na Ásia, ele tá considerando acelerar com a gente e tal. Aí trocando figurinhas, aliás, a expressão tá em voga agora, época de Copa, né? Todo mundo sabe. Mas tá barato agora, o pacote de figurinha tá barato, agora que eu tô comprando, inclusive. Então assim, ele tá na liquidação. Ele sempre trabalhou na área de publicidade, de branding, como freela, e ele está vendo tudo mudar. Tem alguns mercados que estão sentindo mais essa questão da IA, da transformação digital, tudo isso, né? Escritório de contabilidade, entre outros, mas enfim, ele é dessa área de marketing e tal. E ele está com umas ideias bem legais, assim. Só que é uma ideia que tem milhares de possibilidades. Então, é um aplicativo, é uma plataforma, é um agente inteligente embedado no WhatsApp, eu vou cobrar um projeto de 50 mil, vou cobrar uma assinatura de 15,99. Então, assim, você pode modelar, cabe tudo no papel, né? Então, são muitas possibilidades. E tem pessoas que chegam para a gente, muitas vezes até... que desconheciam um programa de aceleração, seja nosso da Bluefields ou qualquer outro, fala assim, Paulo, se eu tivesse feito isso antes, cara, eu tô há 2 anos aqui andando em círculo. Teve um cara que falou para mim, Paulão, eu levantei capital com os amigos meus, 1,5 milhão.
eu não sabia desse processo. Fui fazendo o que eu achava que tinha que fazer. E assim, queimei tudo, sobrou nada. Se eu soubesse que vocês existiam antes, né, eu teria feito isso aqui antes. A gente, inclusive, ajudou ele fez tudo de novo com a gente, ele ajudou, captou mais 1 milhão, inclusive, depois né, foi empreender aí de uma forma bem estruturada. Então, eu até brinco que a gente trouxe muita coisa do Quênia, porque eu fui para o Vale do Silício quando eu comecei a Bluefields, Bruno, e tentei trazer aqui. O resultado disso foi que 1 ano, 20 startups, a gente acelerou a falência delas, elas faliram mais rápido. Porque houve o erro para aprendizado rápido, né? A cultura é muito diferente. O americano é um cidadão que se planeja para tudo. Então, aquele fail fast funciona para a cultura deles. Porque eles têm que parar de planejar e fazer logo. O brasileiro é o contrário, o brasileiro é um fazedor, o brasileiro ele vai para cima, o cara da ação. Pelo contrário, ele não planeja nada. Então, talvez um plan fast seria algo interessante para colocar na nossa cultura, entendeu? Então, comecei a percebendo essas questões de que nem sempre os métodos, né, mais consagrados lá em Stanford vão funcionar aqui. Então, a gente precisou aprender isso com muitos erros também. Então, assim, e o brasileiro cara, povo criativo, né? Assim, eu adoro quando falam justamente os erros, Paulo. Eu adoro, porque ninguém conta os erros. Os erros mais ajudam no acerto do que tudo, né? Exatamente. Eu tenho um conselheiro da Bluefields, que é o Paulo Lali, Charameu, esse foi o cara que reinventou as Havaianas, né, na Alpargatas, reposicionou, ele fez todo esse case de reengenharia, depois ele foi vice-presidente da Natura, ele é um membro fundador da Bluefields, desde o primeiro dia no nosso conselho, nosso board, e um dia eu estava apresentando para ele lá lições aprendidas de fracassos nossos. Ele falou assim, mas vocês não aprenderam tudo isso? Eu falei, aprendemos. Ele falou, por que você chama de fracasso, então? Não é um fracasso. Você aprendeu tudo isso aí, não pode ser um fracasso. Eu falei, olha só, que mudança de perspectiva, né? Da gente aprender com essas pessoas. Exatamente. Eu acho que é isso. E foi a conta básica que eu fiz quando eu comecei a Bluefields, eu ainda era solteiro, não tinha responsabilidade. Falei, cara, o máximo que vai acontecer é eu ficar sem dinheiro, eu fiquei, né, gastei todas as minhas economias nos primeiros anos, tive que morar de favor com família, tive que fazer várias coisas. O máximo que vai acontecer é isso, foi o que aconteceu. E eu pensava assim, vou aprender um monte, vou, né, se precisar voltar ao mercado, né, como CLT ou executivo, alguma coisa assim, bem mais preparado, aprendendo um monte de coisa que eu não sabia antes, né? Não precisei, né? A Bluefields, a gente fez um turnaround aí algumas vezes e deu bom. Parabéns, cara, porque isso é muito corajoso. Eu ouvi muito quando eu vim para o interior. Você vai matar a sua carreira está no auge. Por que que você vai embora? Por que que você vai abrir mão do status? Pode ser que não dê certo. Cara, eu falei, e se não der certo, eu pensei exatamente como você falou agora. Acho que é bom pensar no pior cenário, né? Conforto, pode acontecer isso, estou preparado para esse, é o risco que eu aceito, né? A minha sorte é que deu certo. Então, assim, foi muito trabalho duro também. E aí, até, assim, uma das ideias que eu mais gosto, que a gente ajudou, foi um cara de São José do Rio Preto, falando no interior de São Paulo, né? Então, ele veio com um bebê recém-nascido para São Paulo. Na época, a gente não tinha aceleração remota, era 100% presencial. Ele se mudou com a esposa e o bebezinho, acho que tinha uns 5 meses, Bruno, coisa assim. Nossa, então, idade da minha filha. Cara, assim, tava com skin in the game mesmo, né, que a gente fala. E a ideia dele era boa, mas ainda não sabia se é o que você vai vender, né? Não estou conseguindo vender. E era uma ideia de split de pagamento da maquininha. Então, o software que era instalado dentro da maquininha, só que o público-alvo dele inicial eram organizações sem fins lucrativos, entidades, né? E aí eu conhecia bastante, a gente passou uma lista para ele de 300 potenciais clientes, estruturamos lá um roteirinho comercial, vai lá vender o que você fez. Aí ele vendeu para um dos 300. Aí eu falei, o que esse um tem, né? Ele falou, não, porque eu vendi para a igreja do meu sogro, casei com a filha dele e tal. Essa venda aí não conta, cara, assim.
Então a gente é uma venda mais complexa, esse tipo de público-alvo, né? Mas, cara, vamos aplicar alguma técnica aqui para você pivotar, né? O famoso. Vamos ver se tem outro mercado que precisa disso. E aí ele começou a vender muito para o mercado de barbearias, que são basicamente PJs dos barbeiros, e que dá um trabalho assim brutal para o dono da barbearia no final do mês, da semana. O João cortou 15, o Marcelo cortou 20. Então, com essa solução dele, o cliente já pagava no cartão, já ia para a conta, nem ia para a conta da barbearia, já ia para a conta do barbeiro direto. E foi um baita case, começou a crescer, chamou a atenção da Stone, aquelas máquinas vendeu para a Stone, a Ciclos, que é a fintech que a gente ajudou a acelerar, depois de uns 2 anos, após a aceleração, tá? Ele ficou como sócio recentemente nos últimos anos aí da Stone, head de parcerias lá. A tecnologia que ele criou hoje representa um valor muito bom da receita total da companhia. E então ele foi de empreendedor, fez o exit, virou sócio de uma grande empresa aí, um gigante da área de tecnologia no financeiro, e estava com uma ideia que inicialmente era muito ruim, porque só o sogro dele comprou. Então, assim, isso é uma coisa que a aceleração, o método de inovação pode fazer. Às vezes é uma mentoria, que você tem um insight, às vezes é uma metodologia que se aplica, às vezes é uma... E testar públicos, né, Paulo? Testar públicos também, né? Testar públicos. E eu acho que isso vale para as grandes empresas também, porque hoje a Bluefields está nas duas pontas, né, Bruno? A gente tem a Bluefields Ventures, que tem aceleração, hoje tem muita IA aplicada, a gente customiza, cada startup tem uma trilha hiper personalizada de aceleração, tem muita coisa que a gente já reinventou e de forma até pioneira no Brasil, tá? E tem a Bluefields Inovação Corporativa, que é aplicar esse know-how nosso de acelerar inovações em grandes empresas. E tem muita oportunidade ali, assim, a empresa grande hoje, ela tem um ativo invisível que não está no PNL, que não está na DRE, que não está em nenhum lugar, que é o talento das pessoas. E esse talento, muitas vezes, está subutilizado de uma forma que, às vezes, nem a pessoa sabe. Mas ainda um analista de marketing dentro de uma grande empresa, às vezes nem ele sabe, Bruno, que ele é um baita empreendedor, porque ele nunca colocou isso à prova. Ele está ali fazendo o job description, né? Eu falo muito. De 5 mil pessoas. Se cada um der uma ideia, cada um liderar um projeto de inovação, cara, qual é o impacto disso, né? Para a carreira da pessoa e para a empresa também. Eu falo muito que uma coisa que eu não vi, você me abriu muitas abas do Chrome mentais aqui, Paulo. Tem muitas perguntas. Tenho muitas perguntas para fazer. Eu até fugi um pouco do roteiro, que a gente ia falar de outras coisas, mas porque eu sei que tem coisas que são muito interessantes dentro do que você falou aqui, que vão chamar bastante atenção ao mercado. O mercado precisa ouvir, tá? Uma delas que você falou agora é o quanto de talento tem dentro das empresas. Eu imagino uma empresa com 500, 1.000 funcionários que a gente tenha, seja o middle marketing, seja o grande mercado. Quanto que aqueles profissionais têm de talento que eles poderiam estar inovando dentro da área deles, ou dentro de outra área, ou eu vim de uma cultura, como eu digo, eu vim da Whirlpool, né? Eu acho que eu falo pouco em episódios aqui, só acho que eu falei 1 ou 2 vezes nisso, mas onde tinha ali, você não vai, eu não sei se, faz muito tempo que eu não estou no corporativo, tá? Há muito tempo que eu não procuro emprego, galera, graças a Deus também, tá? Porque realmente é uma coisa que eu não sou muito adepto. Mas assim, quando eu estava no corporativo, e a Whirlpool foi uma escola para mim, você não passava mais de 2 anos na tua área. Você saía do financeiro, você ia para vendas e tudo mais. Eu acho que hoje, naquele cenário um pouco mais exclusivo à tecnologia, ou questões de voz, né? As mídias sociais ajudaram para isso, muito no LinkedIn da vida e por aí vai. Mas quanto que isso não é importante para você ver outras áreas, essa rotação entre áreas, e você poder ter a tranquilidade em empresas para levar uma inovação dessa. E ainda eu falo mais, uma coisa que acontece muito aqui no podcast, Paulo, olha só, você é coordenador de marketing, você é líder aqui de alguma área, você não vai falar no podcast. Só quem fala é o dono. Cara, é direto, ouço isso. Direto, ouço isso. Mas aí eu fico pensando,
Se fizer ali uma área de inovação, você colocar líderes, esses líderes serem treinados para serem porta-voz da sua empresa, se você tem 1.000 colaboradores, por exemplo, nessa empresa, cara, são 1.000 vozes falando para a rede deles. E, obviamente, a tua empresa vai ter um up muito grande. E eu não vejo esse olhar de inovação, esse olhar de negócios, esse olhar interno, e eu vejo muita falha em olhar interno, principalmente das grandes. Isso é muito curioso para mim, né, Paulo? Eu acho que muitas empresas acabaram criando uma área de inovação e que essas áreas de inovação têm enfrentado, essa é a minha leitura, tá, de mercado, tem enfrentado um desafio muito grande em envolver as lideranças, que eu acho que não deveria ser o trabalho delas. Acho que essas lideranças já deveriam ser propositivas, porque a inovação não é o mandato da área de inovação, é o mandato do executivo de vendas, é o mandato do executivo de marketing, é o mandato do executivo de experiência do cliente, da executiva lá de recursos humanos. E tem algumas empresas que até se criam um comitê, mas esse comitê são iniciativas de inovação, vamos dizer assim, que não estão atreladas ou integradas, são coisas a mais, entendeu? É como se eu fizesse meu job description aqui e tem aí a mais os projetos de inovação. Então, a gente está tentando criar essa nova mentalidade de se pensar em inovação, onde que é uma inovação mais sistêmica. Não, porque quando você tem uma inovação que depende de alguns inquietos, né, que foi o nosso papo no começo, isso não gera um impacto muito relevante. Mas quando você tem várias áreas apontando para o mesmo, então, assim, não é RH, marketing, comercial, operações, logística e inovação. Inovação no RH, a partir do RH, inovação é como que minha área de operações torna mais inovadora, como que minha área de recursos humanos torna mais inovadora, como que eu me beneficio, quais são os problemas do RH, recrutamento e seleção, cara, como que eu otimizo com tecnologia e trago agentes de IA para me ajudar a aumentar 30% de produtividade, fazer uma melhor seleção de pessoas. Em marketing, como que eu uso técnicas, por exemplo, a gente tem um workshop aqui na Bluefields que é sobre hospitalidade disruptiva. Então, é aplicar a mentalidade hospitaleira, tradicional do mundo de turismo, na jornada de experiência do cliente, tá? E gerar experiências memoráveis. Quando você faz isso, você reduz CAC, você aumenta o LTV, você aumenta o NPS. Então, é para isso que o marketing está olhando. Então, como que eu uso inovação para alavancar e resolver os meus desafios, né? Para negócio mesmo, né? Então, acho que é uma outra forma de pensar a inovação do que você ter uma inovação que ela é pontual, né? E agora você olha para a inovação de uma forma mais sistêmica. Eu acho que as empresas que vão sair mais fortes dessa transição que a gente está passando de novas tecnologias, IA, agentes, mercado, são as empresas que absorverem melhor isso aí. E aí é um ponto bem legal, porque inovação ela não pode morrer no primeiro erro, né? Assim, de 10, 9 vão dar errado. Talvez o 10º vai dar certo, né, Paulo? Uma estratégia de quick wins, ela é muito boa para quem está começando, né? Você ter, plano 90 dias de inovação no meu setor, né? Você focar em quick wins. Então, acho que você montar isso faz toda a diferença. Você vai ganhando espaço, né? Exato, e outra, né? Acho que é até legal você tocar nesse ponto. Vamos colocar, vou colocar o marketing de podcast, não vou focar em uma empresa específica. O Bruno quer colocar uma inovação aqui dentro do marketing de podcast. Quais os passos que você indicaria, Paulo, iniciais para isso acontecer, para as áreas fazerem essa inovação? O que você indicaria para uma startup? Vamos considerar que o marketing de podcast seja uma startup, que é um pouco parecido, inclusive. A primeira coisa que eu faria, assim, rodar um assessment, né? Um diagnóstico e avaliar as oportunidades. Porque, assim, eu poderia falar o seguinte, Bruno, faz um tour no ecossistema, num outro podcast mais inovador, faz um curso. Cara, essas coisas ajudam, mas quem quer ir para a prática mesmo, cara, eu quero realmente inovar, Porque, assim, isso é importante para o podcast, para a empresa, cara, você vai, né, gerar mais impacto através da inovação, gerar mais resultado através da inovação. É importante para o Bruno como profissional, cara, eu tô sendo um profissional mais inovador. Qual que é o valor percebido disso no mercado?
né, do que um podcaster não inovador, analógico, né? Nada contra, mas assim, então, para o executivo, numa grande empresa, acho que ele deveria pensar isso também. Porque daqui a pouco não vai ser assim, se você usa IA ou não. Isso vai comoditizar, todo mundo vai usar. A questão é, o que você fez, aonde você aplicou, que resultado que você gerou. Não é que livro que você leu de IA, que curso que você fez, que certificado que você tem. Vai ser essa a pergunta, né? Como que você aplicou isso, melhorou e gerou resultado, né? E aí você vai ter Então, eu começaria com esse diagnóstico para mapear, e se conectaria a uma comunidade, como a gente da Bluefields, como outras, que vão te dar um passo a passo. Por exemplo, a gente tem uma imersão aqui que você sai com um plano de 90 dias com Quick Wins, que você pode já aplicar nas semanas seguintes e começar a estruturar IAs, assistentes, tem muita coisa que dá para fazer nesse sentido, né? E eu aqui, já nessa explicação, eu convido vocês que estão ouvindo o Marketing The Podcast, se tem uma ideia, tem lá startup, vocês querem acelerar seu negócio, procura lá o Paulo, olha o conhecimento que ele teve, ele deu aqui um workshop gratuito para o Bruno aqui, pessoal. O que é isso? Vocês acham realmente que eu não vou ouvir 3 vezes esse episódio para pegar essas dicas aqui? O que é isso? Paulo, tem uma coisa que eu queria saber de você, porque é algo que eu ando lendo muito, mas também na minha vivência de 20 anos de negócios, aí no mundo dos negócios, muito me chama a atenção. Eu, assim, obviamente, negócios tem que ter lucro, tem que ter ali a tua tabela, ter teus números e, obviamente, atender os investidores. Mas eu nunca vi, não é que eu nunca vi, mas a maior parte, eu posso falar que 90%, 80% ou 90% das empresas que eu acompanho, das pessoas que eu converso com muitos profissionais do mercado que tem aí, já não precisam, vamos colocar dessa maneira, trabalhar mais, né? Mas que continuam trabalhando e querendo entregar uma diferença para o mercado, que é o que você falou no começo do episódio. Quanto que o propósito, quando você vê uma ideia, quando você vê uma startup, uma empresa ali querendo colocar o teu produto no mercado, querendo ganhar market share, né? Ou seja, ganhar mercado, né? Às vezes eu uso essas palavras, enfim, ganhar mercado. Quanto que é propósito para você? Porque eu vejo, e é uma percepção minha, pessoal, eu não tenho números aqui para poder bater, mas é a percepção minha de tempo de mercado que empresa com propósito acima do lucro geralmente tem melhor retorno e uma entrega melhor para o mercado. Se eu faço um cruzamento por conhecimento de comportamento do consumidor com a nova geração, isso faz mais sentido hoje ainda e no futuro fará mais sentido ainda. Como que você vê isso, Paulo? Eu compartilho, Bruno, desse sentimento. Eu sei que tem alguns, inclusive nas bolsas americanas, tem indicadores que só olham para isso, propósito, empresas mais ou menos lucrativas. Eu gosto muito dessa abordagem. Acredito que esse é o futuro dos investimentos. Cada vez mais eu conheço pessoas, investidores pesados que estão olhando para isso. Pensando nessa nova geração que está assumindo os patrimônios, né, da família, tem muita gente que está... Só fala que a grande transferência, né, de mindset investidor que está acontecendo hoje no mundo é isso. Ao mesmo tempo que o propósito por si só, ele é muito fraco se comparado à mensuração do impacto. Então, assim, é legal, você tem que ter mesmo propósito, mas que principalmente saber se esse propósito está sendo bem mensurado lá na ponta, né? Eu gosto muito do caso da Tom Schultz, que eles tinham um propósito de ajudar a erradicar a pobreza em alguns lugares, e cada par de sapato eles doavam para uma comunidade carente, né? Depois de vários anos, eles foram fazer o assessment, descobriram que você estava gerando uma infância dependente, um dava comida, outro dava sapato, por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me preparar? E eles outra consequência mais grave até, foi que eles quebraram as pequenas empresas de sapato da região. Quando você quebra a empresa de uma região, você gera falência das empresas, você gera pessoas desempregadas, você gera mais pobreza. Então, assim, a boa intenção não basta, né? Você tem que mensurar isso. Então, acho que esse é um caminho que vai ganhar muita atenção ainda, essa mensuração de impacto.
pega os setores de resp social das empresas, é uma responsabilidade gigantesca que eles têm hoje. Como que eu garanto, como que eu mensuro os projetos que eu tenho apoiado no meu entorno, um projeto de impacto cultural, social, que está gerando esse resultado ou não. E eu acredito que esse vai ser, talvez, tá? Eu me arrisco a dizer, Bruno, o grande diferencial. Porque você vai ter basicamente tecnologia limitada, né? Você vai ter tecnologia limitada, você vai ter IA, todo mundo embedado no modelo de negócio, no processo. Isso vai comoditizar, a não ser que tenha uma crise energética, dá para usar outro caminho. Mas eu creio nesse caminho daqui uns anos. A gente está vendo só um comecinho de tudo isso, né? Então, qual que vai ser o diferencial? Vai ser propósito, vai ser pessoas, vai ser... Eu não duvido nada, assim, de você ter no futuro... Estou sendo até um pouco futurista aqui, tá? Futuro do trabalho. Por favor, seja. Sei lá, a empresa te pagar umas férias na natureza para que você, ou um tempo, né? Não precisa nem ser férias, mas um tempo de trabalho para você ficar lá na natureza, para você ser inspirado, por exemplo, você ativar alguma parte do seu cérebro mais imaginativa, propositiva, coisas desse tipo, para você voltar e falar, cara, tive um momento aqui, eu me inspirei e agora eu sei alguns caminhos que a gente pode tomar, sabe? Assim, então, essa parte o Fórum Mundial falou recentemente no último relatório que a skill número 1 do profissional do futuro é a imaginação. Sim. E a criatividade ganhando notoriedade, né? De novo. Então, assim, você vai ter... Pega o mercado editorial, você vai ter livros 100% escritos por IA, você vai ter livros AI free, né, sem interferência de IA. Qual o livro que vai ter valor percebido maior? Vai ser melhor precificado? Vai ser aquele mais artesanal. Porque, cara, eu quero entender mais o que uma pessoa, né, tá pensando sobre esse assunto. Então, acho que tem várias coisas aí que ninguém tá falando, eu acho, e que daqui a pouco vai começar a ficar... Talvez eu esteja errado também, mas que vai começar a ficar mais claro todo esse processo de transformação, né? Acho que é muito legal isso que você falou, porque realmente eu vejo que é um museu de grandes novidades, né? A gente fala de IA, a gente fala de tudo, IA está no dia a dia, a inovação com IA fica muito mais prática, né? Não falo fácil, porque fácil não é. Se vocês acham que lidar com IA, vai lá, pessoal, pega lá o Cloud Design e mexe lá no Cloud Design. Eu estou sofrendo para mexer no Cloud Design aqui, tá? Só para vocês saberem, mas assim, vai muito aí para uma outra questão. Tem mais duas perguntas que eu queria fazer, Paulo. Uma delas é sobre justamente a publicidade, né, essa parte de mídia. Então, a publicidade, ela caminha para um ecossistema de mídia mais agêntico. Então, contextual, mensurável, com players de IA entrando no jogo publicitário. E aí teve agora Cannes, né? Então, o Cannes trouxe e confirmou uma aposta da publicidade mais agêntica, contextual e medível, né? E o próprio OpenAI usou sua primeira presença no festival para deixar claro que a publicidade já é parte da estratégia da empresa. Como funciona na prática um POC, né, com startup dentro da Bluefields, e o que isso pode significar para quem trabalha com media marketing? Então, como que você vê isso? Como você pode explicar para o pessoal dessa forma? A inovação aberta, de uma forma mais abrangente, ela pode contribuir muito para essas estratégias de negócio, né? Vou dar alguns caminhos possíveis aqui. Pega uma agência de marketing, uma empresa que trabalha hoje com publicidade, é um mercado em disrupção, como é tantos outros hoje em dia. Aí tem várias coisas que você pode decidir desenvolver por você mesmo, tem coisas que você pode decidir por colaborar com quem já está fazendo. Mas indo para o campo prático aqui, a gente está conversando com algumas empresas nessa área de marketing, área do agronegócio também. A gente desenvolveu hoje todo o nosso programa de aceleração de startups, ele está já no formato multi-tenants, que é o white label. Então, por exemplo, hoje você consegue contratar um pacote de startups, vamos dizer que quero atrair 20 startups. A Bluefields acelera essas startups com a sua marca, com as suas cores e tudo mais. E você tem, por exemplo, vamos dizer que uma empresa de publicidade, uma agência, quero falar assim, Paulo, eu quero que vocês me ajudem a acelerar 20
das principais startups que estão aplicando agentes de IA no marketing, em publicidade. A gente vai ajudar a atrair, vai acelerar, você vai ter o conhecimento, você vai trazer essas startups para o seu ecossistema, né? Perfeito. Porque eu acredito muito que não é assim mais empresa A contra empresa B. Cara, é ecossistema de inovação da empresa A com ecossistema de inovação da empresa B. Então, assim, inovação aberta é isso. Cara, eu trouxe uma parte do mercado, estava lá fora, eu trouxe para o meu ecossistema. Sim. Essa é uma forma, por exemplo, de você, cara, o que você pode fazer com 20 startups que aplicam agentes ou que não aplicam necessariamente mercado de publicidade, mas que com você pode agora aplicar, entendeu? Sim. Ele sabe fazer os agentes. Então, isso é uma coisa prática que a inovação aberta pode ajudar. Inovação aberta não é só startups, como muitos acham, né? Você trabalhar o intraempreendedorismo, né? A gente está chamando aqui de intrabuilders, né? A nossa design fez para o nosso último evento ela fez o aplicativo de networking entre os participantes e investidores. Sim. Não rodou nenhuma linha, foi tudo usando o cloud. Então, assim, o que uma pessoa não consegue fazer hoje? E se você colocasse, tem 100 pessoas no seu time, e se todos virarem builders, né? Todos virarem intraempreendedores, né? Sim. Quanto solução não dá para criar internamente? Deixa também, que é uma antidependência. Hoje o pessoal de TI está, cara, sobrecarregado com um monte de coisa que tem que fazer, né? Se cada Todo pessoa... mundo achou que o TI ia ser prejudicado com vagas, muito pelo contrário, só ampliou. Eles devem continuar dando apoio, mas se cada pessoa for um dev, limitado, mas beleza, muito melhor do que qual que é o impacto disso, né? A gente tem uma outra coisa prática aqui na Bluefields. A gente tem um processo chamado Redemptive Futures. A gente usa algumas técnicas de futuros, de futures back, né, que de uma forma bastante propositiva. Então, a gente usa a imaginação, usa design thinking, usa várias metodologias de inovação para construir futuros. São futuros possíveis. Então, você pegar o caso do marketing do The Podcast, né? The Podcast Marketing. Quais os futuros dessa empresa possíveis? Você vai sair, imagina que você sai com um funil, né? Como se fosse um funil de marketing, mas um funil de futuros, né? Organizados, com modelos de negócio, e aí você fala, ó, imaginei futuros, e agora como que eu chego lá? Então, você sair da imaginação para o plano de ação. Através de técnicas de IA. Então, ao invés de você continuar aplicando uma SWOT, uma Porters, né, 5 forças de Porter, todo mundo está fazendo isso. Você fazer a sua SWOT, a SWOT do outro podcast, muito provavelmente vai ser muito parecido, 90%, 80%. Agora, se você conseguir reimaginar futuros, como que é o podcast do futuro? Como que é o supermercado do futuro? Qual que é o futuros possíveis de uma agência de publicidade? Que caminho que a gente pode escolher ir estrategicamente? Caminho que a gente pode experimentar estrategicamente? Né? Então, assim, você começa a abrir abas, como você falou, né? E começar a escolher tomadas de decisão estratégica para você adentrar, porque é muito melhor você ser propositivo do que, cara, todo mundo foi e agora eu vou ter que ser um follower, né? Existe uma coisa que é curiosa. Eu gosto de enxergar o mercado de negócio como cíclico. Eu não gosto muito daquela visão. No futuro, daqui 10 anos, o podcast vai estar assim, eu vou me aposentar, isso, aquilo. Eu acho que o mercado é muito cíclico, sabe? Eu acho que você tem que estar sempre mutável para situações. Eu acho que você precisa olhar para o mercado como macro. E teve uma coisa que você falou que é muito, muito curiosa. Teve algumas coisas que me abriram essas abas de Chrome. E aí eu vou aqui colocando algumas, que senão eu vou longe. Mas justamente tem uma questão do ecossistema que você disse. Então, hoje em dia eu não vejo... Hoje, assim, passa-se muito, eu não tinha pensado nesse ponto tão detalhado, que hoje cada um pode ser um dev, né? Deixa eu contar para vocês, pessoal, como que você pode desenvolver um aplicativo. Vocês podem abrir o Cloud, ir no Cloud Code, e vocês podem abrir o YouTube, tá, pessoal? Eu uso o YouTube tanto para programar no Cloud Code, quanto eu uso o YouTube para pregar um quadro aqui no meu quarto, que foi muito difícil para mim, tá, pessoal? Então, eu uso o YouTube para isso. Mas, assim, cada um pode ser um dev, cada um pode ser um marketing hoje. Então, você abre muitas especialidades, muitas especializações para
pessoas que às vezes não tinham especialização disso, tinham outras ou não tinha nenhuma, enfim, mas você abre mais leques. E aí você tem o intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, que nada mais é do que você empreender dentro da empresa que você está, pessoal. E outra, é super seguro, viu, pessoal, você empreender dentro da empresa que você está, porque você recebe, você recebe seu salário, está lá, e você está empreendendo, de boa. Tá? Deixa eu contar para vocês como que é a vida do empreendedor, tá? Vida É osso. isso é o que o Paulão falou aqui. Às vezes pode dar errado e não ganhar nada, e fica devendo É, no Nubank 500 pau. Tá? Mas assim, o muito maluco é a questão do empreendedorismo. Então, tipo, o pessoal vai ser um dev que vai acabar de adquirir essa skill, se tornou um dev, consequentemente ele monta uma empresa, tem várias empresas dentro de uma única empresa, porque se tornou um ecossistema. E aí uhum, você não consegue mais falar de empresa para empresa, uma empresa para uma empresa. Às vezes pode ter uma empresa que é pequena, mas que tem 10 negócios que fazem sentido para um outro ecossistema. Ou seja, talvez estejamos entrando numa era de ecossistemas. E isso é um leque bem, bem grande, porque eu mesmo aqui no podcast, eu vi que o podcast ele cresceu mesmo e ele teve um reconhecimento quando se tornou um ecossistema. olha. E isso é curioso, curioso, Eu acho que né? e acaba sendo uma decisão altamente estratégica, né? Ou eu crio meu próprio ecossistema, ou eu participo de um ecossistema ou ecossistemas múltiplos de outros, ou ambos, né? Sim. E assim, e por qual motivo eu vou entrar nesse ecossistema ou criar e não esse, e não aquele? A questão do empreendedorismo, de cada um ser um dev, é a mesma coisa. A partir do momento que todo mundo vira um intrabuilder, né? Todo mundo, até quem está empreendendo, né, sozinho, sua startup própria e tal, a partir do momento que fica mais fácil você criar alguma coisa, a pergunta não é tecnológica, operacional, será que é possível fazer isso? Será que eu deveria fazer isso? Porque é um investimento de tempo. Então, assim, essa parte de experimentação, de todo o processo de ideação, isso, no meu ver, vai ganhar uma importância muito maior do que já tem. Você pega o próprio GitHub, né? Tem os projetos de tecnologia lá. Eu vi uma estatística, não lembro agora a fonte, mas nunca se deletou tanto projeto, porque está enchendo né, o tamanho lá, e ninguém usa. Então, assim, nunca se codou, se desenvolveu tanta coisa que ninguém usa. Então, assim, Sim. talvez eu não deveria ter feito, né? Já começa aí, porque você gastou um tempão do seu tempo, do seu dinheiro para isso. Faltou uma governança nisso aí, do que Então seja. esse processo de ideação, de experimentação do que eu devo e não fazer, isso vai aumentar muito a responsabilidade de quem toma a decisão nas organizações. Você não acha que a governança de TI, ela está tendo uma... A gente tem um patrocinador que agora pode falar disso, mas você não acha que a governança de TI, ela acaba tendo hoje um... Não só de TI, né? Mas a governança corporativa como um todo. Ela acaba tendo uma notoriedade maior hoje em dia e uma importância maior do que já teve, então? Com certeza. Você poder ser claro com o seu colaborador hoje, falar, ó, essas são as LLMs que você pode usar, essas aplicações. Tem uma política, né, interna de TI, de IA, porque isso já extrapolou o departamento de TI. Não é só Sim. eles, é o analista júnior de marketing que está querendo implementar um assistente de IA lá do LLMX e que isso não está na política, né? Então, assim, quanto mais rápido as empresas conseguirem resolver isso, mais liberdade tecnológica você dá para quem está querendo fazer diferença internamente. Maravilhosa, foi a melhor explicação que teve. Pessoal, só uma explicação muito rasa do Bruno, não tão profunda quanto o Paulo deu agora. A rasa do Bruno é o seguinte, tá? Populismo, tá? Eu vou falar agora. A governança, pessoal, é aquele que vai controlar o processo, vai falar se está dentro de conformidade ou não, se aquilo está sendo gasto e utilizado sim ou não, se pode dentro das políticas da empresa, tá? Ou seja, é o trabalho que ninguém gosta nem gosto de quem faz esse trabalho, na verdade. Mas só que assim, no final das contas, é um trabalho super necessário, justamente pelo que o Paulo falou, tá? Não, e tem casos, viu, Bruno, de empresas grandes, tá? Que a gente conhece, já trabalhou junto no passado, assim, cara, eles falam assim, cara, eu tenho que inovar, eu tenho que entregar. Então, eles pegam as contas pessoais deles e
junta 30 caras lá e começa a fazer o negócio. Então, assim, cara, você vai ver, se isso já acontece, por que eu não adequo a política aqui para que isso fique dentro do ambiente mais seguro, né? Então, assim, a gente precisa correr, algumas vezes mais, outras menos, mas... E ninguém está falando que vocês não podem fazer isso, tá? Que ninguém faz isso, muito pelo contrário. Na verdade, eu sei que na aceleração de negócio acontece, mas olhando pelo copo cheio, uma governança é justamente para isso, para entender e falar, isso aqui não pode, controla, porque você às vezes está na velocidade, e não é porque você é um incompetente. É porque, na verdade, está no dia a dia e você está fazendo do jeito que você aprendeu ou do jeito que você não parou para pensar. E aí, com uma governança, você tem alguém para pensar nisso e colocar as regras do jogo, né? Que é melhor. Paulo, eu quero fazer aqui uma última pergunta, e é muito centralizada agora, né, na própria Bluefields, está como empresa. Tá? E eu vou trazer alguns dados aqui, você me desmente, fica muito à vontade para me desmentir, tá? Porque você é o dono do negócio, e a gente deixa aqui muito aberto espaço. Mas a gente vai colocar aqui, a Bluefields já gerou 30 milhões em ROI em um único projeto corporativo, com NPS médio de mais 88 e CSAT de 95%. E a gente vai olhar aqui, para quem nunca ouviu falar, o que é a Bluefields e como funciona essa ponte entre startups, corporações e investidores, como que você explica isso, Paulo? E aí, mais um dado interessante, a Bluefields já acelerou mais de 300 negócios e atendeu mais de 50 grandes empresas com sua metodologia, com 60% dos negócios acelerados seguindo ativos. O dobro da média de mercado. Isso não é eu que estou falando, tá? Saiu no Merca 20. Então, conta um pouquinho, Paulo, você que é o fundador, você que é o cara, a cabeça aí do negócio. Boa, e parabéns, hein? São esses números mesmo, a gente tem assim, números bem interessantes de impacto. As startups começam com a gente com nada, na maioria dos casos, já faturam mais de 300 milhões de reais por ano, empregam mais de 1.000 pessoas, empregos que não existiam antes, e hoje existem, e essas famílias, né, pessoas que estão empregadas, eles nem sabem da existência da Bluefields, né, da ideia começou aqui, então acho que isso é muito legal da parte do impacto. Eu acho que muito dessas adaptações e novas metodologias que a gente foi criando com o tempo, por entender que o Vale do Silício é uma coisa, Brasil, interior de São Paulo é outra coisa. E foi na minha tese de mestrado que eu defendi sobre essa aplicação do que a gente estava aprendendo com as startups nas grandes corporações. Inclusive, no dia que eu apresentei a minha tese de mestrado, eu assinei o primeiro contrato com uma grande empresa para a gente rodar o programa de empreendedorismo lá. Foi bem marcante para mim isso. Uma coincidência, né? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em vontade de Deus, assim, fazendo as coisas. Eu não acredito em coincidência, mas é porque eu faço parte do Pró-Vida. Mas aí explicar o que é o Pró-Vida é outra história. Então, assim, e a gente tem tido bastante sucesso até como executivos. Cara, executivos é um público muito exigente. A gente tem um NPS acima de 80, de 90, um CSAT de quase 100. Cara, isso é muito significativo. Hoje nós temos uma área de operações liderada pela Karina, nossa head aqui de operações. Cara, a gente consegue fazer qualquer coisa, assim. Então, a gente conseguiu criar ao longo do tempo essa capacidade de executar, esse time ágil, essa cultura bem achatada, nossa, colaborativa. Tudo isso são elementos que estão por trás desses números, né? Mas que sem isso a gente não conseguiria chegar. E a gente tem sonhado para a Bluefields, a gente ter uma visão até 2040 de estabelecer a Bluefields em 10 locais, em 10 cidades. Tá? A gente está falando aqui de hubs físicos, seja próprios ou em parceria com outras empresas, outros hubs, sendo 5 no Brasil e 5 fora. Então, a gente quer ter esse ecossistema da Bluefields, né, de inovação em 10 cidades, um ecossistema global, né, 5 no Brasil e 5 fora, até 2040. Então, temos 14 anos e meio aí para a gente poder atingir essa nossa visão de futuro. Vai conseguir, pô, já está aí acelerado demais, se a palavra é aceleração. Paulo, queria te agradecer, tá? Foi um episódio maravilhoso, simpatia pura.
Foi muito bacana falar sobre isso. É um tema que eu não abordo tanto aqui e eu deveria abordar mais, porque realmente há uma curiosidade, né? A gente sabe o tanto de. O Brasil é um país empreendedor. O Verdade. Brasil é, de fato, um país onde a gente só não colocou isso ainda dentro da legalidade, muitas vezes, ou dentro dos números, né? Mas, no final das contas, o Brasil é um país empreendedor. Fala-se muito da cultura americana, porque, se vocês não sabem, pessoal, nos Estados Unidos a cultura é você criar uma empresa, não você ser um colaborador. Por isso que, por vezes, tem muito emprego, tá? Mas a gente não pode, eu sou muito avesso, eu sou muito brasileiro, tá? Doído pela Copa do Mundo aí, e doído também por quem torce pela Argentina. Galera, eu não torço pela Argentina, não, vai, pelo amor de Deus, vai. Mas assim. Aí eu tenho uma ressalva, tá? Porque eu tenho amigos argentinos, eu morei alguns meses na Argentina, mas aí Tudo tudo bem. bem, Paulo, eu também gosto do Messi. Mas assim, a gente não só tem que olhar com carinho para o Brasil, porque o Brasil, de fato, a gente faz acontecer. Eu gostei muito quando você falou Plan Fest, que o Plan Fest realmente falta isso para o brasileiro, mas por uma questão muito cultural mesmo, né? Há necessidade desse aculturamento de planejamento. Acho que até esse é um corte que eu quero colocar aqui. Inclusive, eu quero fazer um infográfico agora com o Plan Fest, aí, com a sua fala, Legal. porque realmente é algo que vai em frente. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Quero agradecer, tá, você por isso. E, poxa, a gente vai falar muito mais, tem outros episódios. Quero que você volte e tamo junto demais, cara. Baita, baita episódio. Saí daqui com minha cabeça explodindo com várias coisas. Que bom, Bruno. Uma alegria estar aqui, fazer parte do seleto grupo aqui de entrevistados. Parabéns aí por tudo que você tem feito, pelas decisões de carreira também, assim. E para quem quiser entrar em contato comigo, o LinkedIn, Paulo Maitá, meu Linktree também, o da Bluefields também, para quem quiser ficar em contato com a gente, saber das novidades, estamos juntos aí. Se prepara, porque a galera vai te adicionar no LinkedIn, vai mandar o teu plano de negócio, vai mandar o famoso Canvas para você feito. Pode mandar que a gente Você se demora, mas prepara. responde. Pessoal, é isso. Eu falo aqui para vocês que, assim junto de vocês, que é a audiência crescente do podcast, fico muito contente quando eu vejo de mais de 6 mil ouvintes por mês, e isso é muito legal quando eu vejo os dados do podcast. E, por favor, Apple, libera meus dados. A Apple não libera meus dados. A Apple falou, Paulo, assim, ó, nossa, estourou em dados aqui. Eu falei, beleza, quais são os dados? Manda e-mail, e nunca me reportaram. Tá, com Olha os só, dados da uma expectativa. Então, por favor, tá? A gente relançou há pouco mais aí de 8 meses o nosso YouTube. Então, a gente está chegando a nossos quase 1.000 inscritos aí. Fico muito grato a vocês que são da nossa audiência. Passamos de 40 mil visualizações aí no nosso YouTube. Então, isso shorts, conteúdo e tudo mais, mas isso também envolvendo muito também de publicidade paga. Mas a gente sabe que o orgânico sempre é mais forte da nossa comunidade, do nosso ecossistema aqui. Mais de 350 inscritos nas nossas newsletters, isso eu fico muito contente de ver, e fico conquistando cada número real, galera, porque pode ser pequeno, pode ser grande, o Bruno vai falar a real, tá? Porque o Bruno é muito feliz aqui com tudo, principalmente as conexões que a gente tem. Quero agradecer muito também os patrocinadores, então agradecer a Ed Productions, que produz o podcast, então a gente tem nossos conteúdos. Vou convidar o Paulo para uma dessas rodadas aí de conteúdos que a gente faz aí na Ed, muito provavelmente. A Ed, ela faz os trabalhos aí de produção da Kings League, faz aí as empresas que vocês nem imaginam, então MC Hariel, faz aí Neymar, então faz aí uma série de produções e está aqui junto do Marketing The Podcast. Agradecer muito ao Kim pela confiança que é depositada por toda a equipe da Ed. Inteliax, sistema de CRM Omnichannel, que também apoia a gente nos episódios, que tem os name rights comprados pela Inteliax, eu fico muito contente com isso. E todos os outros, GovCorp, que também, nossa governança aqui, que faz o podcast ter a sua segurança de dados e também toda a sua parte estrutural de tecnologia. Posso falar da Omamori, posso falar da Human, posso falar do Simons Marketeers, que é a maior comunidade de marketing do país e que chancela o marketing de podcast. Pessoal, é isso.
Um grande abraço e até a próxima. Interaja nos nossos cortes, manda para o amiguinho, até para o argentino, tá? Pode mandar aí para o argentino, tá? E pode mandar, Palmeirense inclusive... e corintiano. É isso aí. Para o palmeirense corintiano, é isso aí. Tá tudo certo. Estamos em casa, só não seja argentino. Então, assim, no final... tá? No final das contas, é isso. Vemos vocês em breve. Interajam nas nossas campanhas. Um abraço e até logo. Marketing, the podcast.